HSML11, o fundo de shoppings da HSI. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 5 de setembro de 2025. Ao que nos parece, o fundo realizou a aquisição de parte de um shopping, incorporou também outro shopping aqui no seu portfólio. Veremos então qual é a atual situação do fundo hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. Ele iniciou as atividades em 2019, tem hoje um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões 177 milhões, R$ 104,63 é a cota patrimonial, 186 mil cotistas, um valor de mercado por metro quadrado de R$ 11.661 e na data que eu gravo com vocês, o HSML 11 cota na B3 a R$ 83,49, dentro de um P sobre VP de 0,8, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,07%. A cotação chegou aqui aos R$ 70 em dezembro de 2024, desde então buscou uma pequena recuperação, fazendo aquele chamado voo de galinha, atingiu 85,86, mas agora repousando aos R$ 83,49. A última distribuição do fundo ocorreu agora, no dia 5 de setembro de 2025, 67 centavos por cota, subiu um pouquinho, agora fazendo um yield mensal de 0,81, anual de 10,04%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em HSML 11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.075,60, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa recuperação, o HSML 11 não consegue superar o CDI, também não supera o IFIX e não supera o IPCA, retornando no período apenas 7,56%, enquanto o CDI retornou 25,29%, o IPCA 9,42% e o IFIX 8,33%. Então, ponto de atenção na rentabilidade aí do HSML 11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta o desempenho operacional do HSML 11. Em julho, o portfólio registrou um crescimento de 3% em relação ao seu NOI, que é o resultado operacional líquido, alcançando R$ 103,85 o metro quadrado. Os destaques foram para o Super Shopping Osasco, que teve um crescimento de 10%, e o Pátio Maceió, um crescimento de 9%. O destaque negativo foi o Shopping Uberaba, porque refletiu uma base um pouco mais sólida lá em relação a 2024, então é um movimento atípico, nada de se desesperar. Em relação às vendas, apresentaram um crescimento de 2% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2024, alcançando R$ 1.418,65 por metro quadrado. O custo de ocupação do portfólio se manteve saudável e abaixo da média do setor, registrando 9,4% em julho, enquanto a taxa de ocupação encerrou em 96,5%. Como verificamos aqui, são ao todo 7 shoppings, tudo isso ainda sem considerar a aquisição de um shopping que veremos adiante. O destaque negativo, ressalta-se, ficou para o Uberaba Shopping, menos 10% do comparativo a 2024, tudo porque o resultado de 2024 foi extraordinário, mas o NOI dele continua dentro da média do portfólio, R$ 106,00 o metro quadrado, uma variação positiva em relação a 2024 de 7%, e as vendas por metro quadrado lá no patamar de R$ 1.427. O interior do estado de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, segue forte e valente. Já em relação ao ganho de capital naquelas operações do Pátio Maceió e do Shopping Uberaba, tem um ganho estimado de 14 milhões 70 centavos por cota, tudo isso já considerando as projeções de correções monetárias e a quantidade atualizada de cotas após a quinta emissão. Ficaremos atentos, porque 43 centavos fica aqui para o Shopping Maceió e 27 centavos por cota para o Uberaba, tudo isso para receber agora em 2025. Já na distribuição, subiu um pouquinho, 67 centavos por cota, com data com no dia 29 de agosto de 2025, fazendo um yield de 9,7 ao ano. A gestão ressalta aqui que atualizou o limite inferior do guidance, agora para 67 centavos por cota na banda inferior, e 82 centavos por cota na banda superior, então subindo um pouquinho, mas mesmo assim ainda pagando o mínimo, né? Ele segue produzindo menos do que o que ele distribui, mas ele tem uma reserva que dá para equalizar um pouco melhor esta distribuição, veremos adiante. Em relação
o evento recente divulgado foi a conclusão da 5ª emissão de cotas, encerrada agora no dia 30 de junho de 2025, ao preço da cota de R$ 104,89. Os recursos da emissão foram utilizados para a aquisição da participação adicional de 7,52% lá no Super Shopping Osasco, passando a 66,36% da participação total do fundo naquele empreendimento e 24% do shopping Pátio Cianê, localizado lá em Sorocaba. Segundo a gestão, embora a participação adquirida no novo shopping do portfólio seja minoritária, trata-se de um empreendimento que também tem como administradora a Alkia, empresa pertencente ao grupo HSI, reforçando a aderência da operação à tese do fundo em relação à governança e controle operacional dos seus ativos. Neste relatório, com exceção dos indicadores de ABL e de ocupação, nenhum outro KPI referente às novas aquisições estão refletidas neste relatório. Então, é bem provável que no próximo relatório já tenha aí tanto do Super Shopping Osasco quanto aqui do Pátio Cianê. No caso do Shopping Osasco, o repasse será efetuado diretamente ao fundo. Já em relação ao Cianê, inicialmente o rendimento do shopping será recebido pelo fundo por meio da distribuição de dividendos da SPE proprietária do imóvel, líquido das despesas financeiras. E após a conclusão da redução de capital de 24% do imóvel, prevista para ocorrer em até 60 dias, o repasse passará a ser feito diretamente ao fundo. Em relação à atualização da expansão do Shopping Uberaba, a gestão comemora aqui a aprovação do projeto de expansão e a expectativa é dar início às obras já nas próximas semanas. A gestão comenta aqui que toda a gestão e execução da obra deverá ser capitaneada pela HSI por meio da área interna de engenharia, responsável pelo desenvolvimento aí de mais de 3 milhões de metros quadrados ao longo dos mais de 19 anos de história. A iniciativa faz parte da estratégia da gestão de promover o crescimento orgânico do portfólio e, embora a captação por meio da 4ª emissão de cotas não tenha sido concluída em razão do contexto de mercado mais restrito à época, duas medidas foram determinantes para viabilizar a expansão do Shopping Uberaba. A venda de 25% no ativo, que gerou um ganho de capital relevante e permitiu que o comprador arcasse com investimento proporcional na obra, e a aquisição do Decking Park, que garantiu a quantidade de vagas necessária não apenas para a primeira fase da expansão, cujas obras devem ser iniciadas em breve, mas também para as 2 fases adicionais previstas lá no material publicitário, conforme inclusive vemos aqui no relatório gerencial. Se eu não me engano, são ao todo previstas 4 expansões, a primeira para realizar agora, 2 já no horizonte de médio prazo e uma 4ª expansão lá no horizonte de longo prazo. Nas informações adicionais, a expectativa é que haja uma expansão de 4.839 metros quadrados, com 31 novas operações em lojas satélites, 2 megalojas e também uma nova loja âncora. Em relação às premissas operacionais e às expectativas de NOI adicional, a gestão comenta que o investimento total estimado da expansão é de 70 milhões para 100%, cerca de 52 milhões na participação do HSML11. A gestão reforça que, considerando o saldo atual de caixa, o investimento está integralmente suportado sem implicar a necessidade de liquidez adicional para a sua implementação. Já em relação à expectativa de NOI nos 12 meses subsequentes à entrega da expansão, considerando 100%, é na ordem de 63 milhões e meio, próximos a 21%, considerando o primeiro ano de operação plena, e nos 12 meses subsequentes à inauguração, cerca de 14 milhões e meio. Já em relação ao pós-aquisição, desde 2022, ele prevê aqui um crescimento do NOI, agora atingindo 63,5%. Em relação à DRE do fundo para agosto de 2025, 17.826 para as receitas imobiliárias, 7.892 para as despesas, 10.970 de resultado operacional, 51 centavos por cota, dos quais ele distribuiu 67 centavos por cota, então consumindo 16 centavos da reserva. Ponto de atenção, então, aqui nos resultados do HSML11, porque eles vêm já há um tempo considerável abaixo do distribuído, então
ponto de extrema atenção, porque agora a reserva reduz para 45 centavos por cota. Em relação à distribuição, cresceu um pouquinho, de 66 para 67, R$ 8,43 aqui no total distribuído. O guidance segue lá entre 67 e 82 centavos. No mercado secundário, uma rentabilidade positiva agora em agosto de 5,1%, enquanto o yield anualizado foi de 9,7%, o IFIX 1,2%, o CDI líquido rendendo 1%, 519,8% do CDI. 186 mil cotistas, um volume médio diário na B3 de 3 milhões e 100, 1 bilhão e 700 de valor de mercado aqui do fundo. O volume total ficou na casa de 65 milhões, 3 milhões e 100 no volume diário, 820 mil cotas negociadas, 100% presente no mercado secundário. Ele tem um saldo de 618 milhões para amortizar em relação às suas obrigações do Paralela e também do Uberaba, ponto de atenção, porque hoje esta alavancagem líquida do fundo chega na casa de 18,6%. Lembrando que ele tem 162 milhões e meio em liquidez e 10 milhões e 100 para amortizar agora em 2025. Nos indicadores operacionais aqui do fundo, o NOI registrando um crescimento de 3% em relação a 2024, alcançando R$ 103,85. As vendas foram positivas também, de 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior, alcançando R$ 1.418,65. E o custo de ocupação do portfólio atingindo 9,4%, enquanto a inadimplência 2,1%, e em relação aos descontos apresentando um percentual de 0,7%, uma taxa de ocupação finalizando 96,5%. Em relação à composição da receita aqui do fundo, a maior exposição vem aqui dos aluguel das lojas mínimas, 64%, seguido do estacionamento, 18%, e também tem aqui as lojas âncoras fazendo 5%. A maior composição do NOI é aqui para o Shopping Metrô Tucuruvi, seguido do Shopping Maceió, além do Uberaba, Super Shopping Osasco, o Granja Viana, finalizando aqui também com o Via Verde, além do Super Shopping Paralela. São, ao todo, 8 shoppings, lembrando que este relatório gerencial ainda não contempla os resultados aqui do Pátio Cianê, mas lembrando que o fundo detém 24% de participação agora naquele empreendimento, uma ABL própria de 6.130 metros quadrados, 90% de ocupação, 140 lojas, 1.240 vagas de estacionamento, shopping que foi inaugurado lá em novembro de 2013. Então, ele aumenta sua diversificação, ponto positivo, e diminui um pouco a dependência aqui do Shopping Metrô Tucuruvi, cuja propriedade é 100% detida aqui pelo HSML11. Perfeito, pessoal? De HSML11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.